Minha gente querida, sejam todos muito bem-vindos ao canal Professor José Alessandro Neves. Olha, minha gente, eu pensei que eu já tinha ouvido de tudo neste país. Eu pensei que, de fato, eu já tivesse ouvido as maiores asneiras da matraca do deputado Pastor Marco Feliciano. Mas, sem dúvida, esta que você irá ouvir comigo, assistir, foi a pior de todas. Isto mesmo, em um possível debate para uma audiência pública em relação à flexibilização da jornada de trabalho, o pastor Marco Feliciano defendeu um direito escravocrata. Todos os assuntos, por mais esdrúxulos que sejam, precisam ser debatidos. O direito, de fato, do cidadão trabalhar exaustivamente até perder a última gota de sangue ou de suor para poder sustentar a estrutura política de nosso país. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sino para receber notificações, porque nós vamos juntos analisar esta aberração. Isto sim é uma aberração. E nós vamos mostrar quem é esse vagabundo, excrementíssimo deputado com título de pastor evangélico, que na verdade, considerando a sua atividade laborativa, pastoral, se pode chamar isso de trabalho, alguém que passou parte da sua vida vendendo fita cassete de pregações, sendo alimentado pela fé dos outros, bem, é fácil defender a não diminuição da jornada de trabalho. Vem comigo, Brasil, senta o dedo no like, comente, faça este vídeo chegar ao maior número de pessoas. É importante que você acorde e entenda que o que nós estamos vendo sendo tentado implementar neste país é um regime escravocrata. Não é por isso que o Nicolas defendeu no seu TC a flexibilização da reforma trabalhista. Todavia, como não houve acordo, então nós vamos aqui usar aquilo que nós, como oposição, sempre fazemos, que é o nosso kit de obstrução. O requerimento 51 de 2024 da senhora Erika Hilton, que fala aqui sobre a realização de uma audiência pública para debater a redução da jornada de trabalho e o fim da jornada 6x1, junto do movimento Vida Além do Trabalho. Pelo que eu entendo aqui, é se propor que essa Câmara dos Deputados se debruce sobre um assunto para diminuir a jornada de trabalho do trabalhador brasileiro. Para diminuir a jornada de trabalho do trabalhador brasileiro. Parece que para 4 dias da semana e diminuir ainda para 6 horas de trabalho. Eu acho isso uma excrescência, pessoalmente falando, né? Acho que o ser humano ele é digno do seu trabalho e todo trabalho dignifica o homem. E nós temos um país que precisa crescer. E só há crescimento se houver trabalho. Democracias sérias e maduras como os Estados Unidos da América, como o Japão, todas as pessoas trabalham até a exaustão para verem a prosperidade, a riqueza e tudo mais. Até a exaustão para verem a prosperidade, a riqueza e tudo mais. Para mim, para nós, o PL, inclusive, o maior método de trabalho social ou de ação social que o governo possa fazer para o ser humano é dar a ele trabalho. Então, por ser nesse quesito, nós nos declaramos contra o requerimento e pedimos aí que seja retirado de pauta. Muito bem, minha gente. Antes de tudo, deixa-me explicar uma coisa para você. Eu tenho aqui nas minhas mãos a CLT interpretada, ok? Então nós temos aqui alguns, vamos chamar, institutos ou dispositivos que integram o direito do trabalhador em relação à jornada de trabalho, ok? O modelo adotado em nosso país de acordo com o regime parcial de trabalho. Artigo 58 da CLT. O regime de trabalho de 6 horas, como vocês viram, está presente na CLT. Garante os direitos previstos na própria lei. Falar de flexibilização em relação, por exemplo, pausa para o almoço, redução da jornada de trabalho ou de dias, é algo também previsto na legislação, principalmente por decorrência do avanço que nós estamos vivenciando em nosso país. Ora, o Brasil, por exemplo, está aperfeiçoando cada vez mais a mão de obra especializada. Isso é fato. Isso, na verdade, tira o homem que se torna objeto do próprio trabalho. Significa passivo do próprio trabalho. Ou seja, há um fetiche no trabalho que precisa, de alguma forma, ser desconstruído para que a gente entenda que o homem ele não pode ser vítima do trabalho. Ele precisa sim, deputado Marco Feliciano, sabe, trabalhar para sustentar a sua família com o suor do seu rosto, não com dízimos e oferta de pessoas que acreditam em mitos, em cobra falante, jumenta falante, não é verdade? Que até tinha um dinossauro vegano numa arca. É fato, principalmente quando nós sabemos que o deputado Marco Feliciano é fácil ele defender a não redução da jornada de trabalho, redução em horas ou em dias de trabalho, já que
verdade não trabalha, porque afinal político no Brasil ganha muito bem para ir lá em algumas sessões, inclusive ter privilégios para colocar dente no valor de 150 mil reais. Então, é muito fácil defender um regime escravocrata e não pensar que quem, de fato, tem o direito de poder trabalhar para viver e não viver para trabalhar, é sim aquele que procura defender de fato a dignidade da pessoa humana. Este é o deputado que os evangélicos elegeram. Sim, ele está dizendo para você, cristão, para diminuir a jornada de trabalho do trabalhador brasileiro, que o trabalho dignifica. É verdade, mas quem é Marco Feliciano? Vive e viveu da fé do povo, enganando pessoas com a pregação do evangelho, constituiu seu patrimônio, disse que nunca entraria para a vida política porque não se rebaixaria a tal cargo. Recebi 5 ligações agora de 5 partidos em São Paulo querendo que eu saia candidato a deputado estadual e federal. A minha resposta foi essa: eu não me rebaixo. Entrou para a vida política, defendeu um regime, um governo que sempre defendeu o trabalhador, mas agora com alternância de titularidade, ele está indo para um lado, porque afinal, ele não precisa trabalhar. O que ele ganha, além dos benefícios, auxílio paletó, auxílio moradia, auxílio engraxate, auxílio tudo, é fácil dizer que o trabalhador tem que morrer de trabalhar em plena exaustão para poder sustentar essa estrutura política. Esse 5% do PIB que nós arrecadamos é para sustentar vagabundos, excrementíssimos deputados como o pastor Marco Feliciano. Portanto, minha gente, veja, nós temos que entender que é direito do trabalhador sobreviver. Ele tem que trabalhar para viver e não viver para trabalhar. Se deputados, parlamentares se aposentam antes mesmo de cumprirem o que todo trabalhador cumpre, juízes, deputados, entre outros, porque o trabalhador tem que morrer de trabalhar. Esta é a mentalidade colonizadora de um cristianismo, de um Estado que tem como base uma religião e uma ética supostamente da subserviência ou cristã que leva o indivíduo a acreditar que ele precisa de fato servir ao Estado, morrer de trabalhar para uma minoria sobreviver. Senhor deputado Marco Feliciano, o senhor aceita um debate comigo? Nós iremos discutir sobre flexibilização das leis trabalhistas no Brasil. Democracias sérias e maduras como os Estados Unidos da América, como o Japão, todas as pessoas trabalham até a exaustão para verem a prosperidade, a riqueza e tudo mais. Vamos discutir, sobretudo, 2 princípios excepcionais que estão no bojo da Constituição e da própria CLT: razoabilidade e proporcionalidade. Será que realmente pedir a redução da jornada de trabalho para 5 dias, menos 2 horas, seria, na verdade, de fato, fazer com que este país descesse ao nível da improdutividade, conforme o senhor diz? Não, senhor deputado, porque o senhor está citando, inclusive, países altamente, de fato, exploradores e, sobretudo, onde pessoas não têm tempo para a família. É muito fácil o senhor querer defender 6 dias por 1 de jornada de trabalho ou não redução das horas de trabalho, porque o senhor tem tempo para ir para um resort, o senhor tem tempo para ir para os Gideões, o senhor tem tempo para curtir a sua família, mas aquele trabalhador que só tem o domingo, ele não tem tempo absolutamente para nada, porque ele praticamente vai dormir até meio-dia de domingo para descansar, irá, se for crente, vai pegar a Bíblia, colocar debaixo de um braço, vai para um culto e simplesmente depois levantar às 4 da manhã. Se é trabalhador não como Marco Feliciano, certamente ele irá pegar um ônibus lotado, trens lotados, considerando que a jornada de trabalho não deveria nem iniciar no âmbito da atividade laborativa. Até porque a CLT reconhece, inclusive, o trajeto do trabalhador, porque foi esta reforma desejada pelo Nicolas Ferreira como suposta flexibilização. Nós estamos diante do descaramento, de uma pouca vergonha, de um homem que sempre viveu às custas do povo evangélico, contribuinte, pagador de dízimo e oferta, e daqueles que trabalham. Senhor Marco Feliciano, o senhor está achando que nós estamos na Idade Média? Deseja novamente o império do feudalismo? Peça para eu não chegar em Brasília, porque se eu chegar, Marco Feliciano, ponha o pouco que te restou de barba de molho. Agora, se você entendeu o que
quer implementar neste país. Faça com que este vídeo chegue a mais pessoas, porque este vídeo é para você, trabalhador, sobretudo evangélico, que leva todo final de mês 10% do teu salário com o suor do teu rosto para sustentar Marco Feliciano e companhia. É ele que achou de fato um absurdo reduzir a sua jornada de trabalho para que você possa ter o mínimo de fato de dignidade, viver para trabalhar e não trabalhar para viver. Todas as pessoas trabalham até a exaustão para verem a prosperidade, a riqueza e tudo mais. Até a exaustão para verem a prosperidade, a riqueza e tudo mais.